Tá estudando para o concurso da PM Sergipe? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 formas diferentes como a banca Selecom costuma cobrar questões de sistema, certo? E esse é um tema do seu edital. Então, bora para a aula, né? Ok, galerinha, professor Jefferson Fernando aqui com vocês, professor de matemática e de raciocínio lógico, né? E vocês já sabem que eu tenho esse canal aqui com o objetivo de auxiliar vocês a melhorarem o desempenho nessas duas disciplinas. Só que para que eu consiga, né, auxiliar vocês, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Ó, se inscreve aí, certo? Toca no sininho aí para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo. Também dá aquele joinha no vídeo aí para dar aquela força aqui para o trabalho do canal, ok? Então, bora, né? Bora lá, né? PM Sergipe, né? Conteúdo de sistemas de equações. Está aí no seu edital, certo? Eu vou mostrar 3 maneiras diferentes como a banca pode abordar, como a banca Selecom já abordou esse tipo de conteúdo, certo? Então, vamos lá. Antes disso, uma pequena definição aqui, né? O que é um sistema? É um conjunto com 2 ou mais equações que são consideradas simultaneamente, certo? Então, veja, aqui é um exemplo de sistema, aqui é outro exemplo de sistema, né? Cada um tem aqui 2 equações e cada equação aqui tem 2 incógnitas, beleza? Então, eu tenho que procurar valores de x e de y, né, que servem para as 2 equações do sistema, né, 2 ou mais, ao mesmo tempo, certo? Tranquilo? Então, dito isso, né, dada essa primeira pincelada aqui, a gente vai dentro das questões aqui, banca Selecom. Vamos lá, ó. O mercado vende água somente em garrafas que contêm 2 ou 5 litros. E no estoque há um total de 80 dessas garrafas, totalizando, né, que totalizam 250 litros de água. Se N representa a quantidade de litros de água armazenadas apenas nas garrafas de 5 litros, o valor de N é igual a... Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar de X, né, as garrafas de 5 litros, certo? E de Y, as garrafas de 2 litros. Então, quando eu fizer X mais Y, que é o total de garrafas aqui, tem que dar 80, não é isso? Total das garrafas de 5 mais o total das garrafas de 2 tem que dar 80, que é o total de todas as garrafas. Beleza, né? Agora, quando eu fizer 5x mais 2y, isso aqui tem que dar igual a 250. Por quê? 250 é o total de litros, não é isso? 5 vezes x. Cada garrafa aqui não é de 5 litros, né? Então, 5 vezes a quantidade de garrafas. 2 vezes y. Cada garrafa aqui não é 2 litros, então 2 vezes a quantidade de garrafas, não é isso? Eu tenho o total de litros. Quando eu fiz isso, eu montei um sistema de 2 equações com 2 incógnitas, não é isso? E a questão pergunta o seguinte, ela diz que N é a quantidade de litros, né, que estão aí armazenados apenas nas garrafas de 5 litros. Então, N corresponde a 5x. Não é isso? Que é a quantidade de litros que está apenas nessas garrafas de 5 litros. Beleza? Então, para eu saber o valor de N, logicamente eu vou ter que saber o valor de X. Eu tenho que saber quantas garrafas de 5 litros tem aí. Não é assim? Vou usar aqui o que nós chamamos de método da adição, certo, galera? Consiste em somar as 2 equações, de modo que eu tento eliminar alguém, certo? Eu tento eliminar alguma das letras. Como eu quero descobrir a letra X, não é isso? Eu vou eliminar aqui a letra Y. Se eu somar, não elimina ainda, né? Então, eu vou usar um recursozinho que eu vou fazer assim, ó. Vou multiplicar todo mundo dessa equação aqui por menos 2. Professor, por que por menos 2? Vocês já vão entender o porquê do menos 2, certo? Então, vai ficar assim, ó. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Y vezes menos 2 vai dar menos 2y. E 80 vezes menos 2 vai dar menos 160, não é assim? A segunda equação eu só vou repetir, ó. 5x mais 2y igual a 250. Agora, se eu somar uma equação com a outra aqui, termo a termo, olha o que acontece. Menos 2x mais 5x, isso daqui dá 3x positivo. Menos 2y mais 2y, isso aqui dá 0. Entenderam agora o porquê do menos 2? Nessa de baixo eu já tinha 2 positivo. Então, se aqui aparecesse um menos 2, eu sei que já eliminaria, certo? Se fosse um 3 aqui, professor, multiplicaria por menos 3. Certo? Se aqui fosse um 2 negativo, multiplicaria por 2 positivo aqui. Ok? Então, somente isso. Aí, vamos lá. Continuando aqui, ó. Igual,
não é? Porque esse termo aqui já cancelou. É menos 160 mais 250, isso aqui dá 90, certo? Vou isolar o x aqui, ó. Vai ficar 90 dividido para 3, não é isso? Ó, tá multiplicando, passa dividindo. Logicamente, o x aqui vai me dar igual a 30, não é assim? Então, eu tenho 30 garrafas de 5 litros. Quantos litros eu tenho? Ora, é só fazer agora. N igual a 5 vezes 30. 5 vezes 30 vai dar 150, não é isso? Então, essa quantidade aqui é 150 litros, gabarito, D de dado ou D de Deus, beleza? Tranquilo? Então, essa é uma das primeiras formas que a Banca Selecom pode abordar o conteúdo de sistema, certo? Através do probleminha para você montar o sistema e ter que resolver aí, certo? É uma das primeiras formas que a banca ela pode abordar. Vamos conhecer mais uma, né? Vamos conhecer mais uma. Então, essa daqui é uma questão um pouco mais, né, mais refinada. Por quê? Porque ela não vai querer só que a gente resolva um sistema. A gente vai precisar fazer, antes disso, também uma análise, né? Vai precisar fazer aqui algumas análises aqui, certo? Então, é uma questão que tem um pouco mais de sutileza, tem um pouco mais de refino, tem um pouco mais de beleza, né, na sua composição, na sua resolução aqui para a gente chegar no gabarito. Então, bora lá, ó. Em uma caixa estão guardados apenas lápis e canetas, num total de X objetos. Olha, já começa diferente porque ela não dá quantidades exatas aqui, certo? X objetos. Sabe-se que o número de lápis é o quíntuplo do número de canetas e que X é um número compreendido entre 103 e 112. É isso? Então, isso daqui também é o que vai fazer da necessidade da análise, né? De analisar. A soma dos algarismos do número que representa a quantidade de lápis na caixa é igual a. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos trabalhar nela, né? Primeira coisa que a gente tem, eu sei que a quantidade de lápis mais a quantidade de canetas ela é igual a X, certo? Porque X é a quantidade total e eu só tenho lápis e canetas, não é isso? Eu sei também que o número de lápis ele é igual ao quíntuplo do número de canetas, certo? Tranquilo? Veja, se fosse uma questão mais típica, ela me daria esse valor do X exato, né? Para quê? Para que eu já tivesse as duas equações aqui e já fosse para a resolução, mas aqui ela não deu. Ela me diz que esse X é compreendido entre 103 e 112, não é isso? Então, vamos analisar aqui. Quem pode ser o valor desse X? É um número, né, entre 103 e 112. Então, pode ser quem? Pode ser 103? Não, que ela está dizendo entre esses dois números. Então, pode ser quem? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ou 111. Não é isso? Esses são os possíveis valores para o X. Não é isso? São os possíveis valores. Mas como é que eu vou saber qual deles vai ser o X? Eu vou ter que fazer isso testando com todo mundo? Não, porque a questão me deu uma informação aqui muito importante, ó, que é essa daqui. O número de lápis, né, é igual a 5 vezes o número de canetas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Daqui eu já escrevi, ó, L é igual a 5C, certo? Eu vou trabalhar inicialmente nessa primeira equação aqui, ó, certo? Se L é igual a 5C, no lugar de escrever esse L, eu vou colocar 5C, ó. Vai ficar assim, 5C mais C igual a X, beleza? 5C mais C vai dar o quê? 6C igual a X. Eu vou jogar esse 6 aqui dividindo o X, certo? Tá multiplicando, vai passar dividindo. C é igual a X sobre 6. Ó, o que isso quer dizer? Nesse caso aqui, X não é um número total? Essa equação ela está me dizendo que o total, o número x, ele é um número divisível por 6. Opa, isso aqui já me dá uma boa informação para eu vir para cá, para esses valores. O que é um número divisível por 6? É um número que é múltiplo de 6, galera. Certo? E qual é a condição para ser um múltiplo de 6? Né? Múltiplos que a gente vai aprender lá no 7º ano, sei lá, né? 6º ano, 7º ano. Qual é a condição para ser um múltiplo de 6? Né? É que ele vai de 6 em 6. Né? Então, qual é a condição para ele ser divisível por 6? Eu acho que fazer a condição de divisão sai mais bacana do que de múltiplo. Né? Apesar que é a mesma ideia.
basicamente? Ó, qual é a condição para ele ser divisível por 6? Vamos pensar assim que é melhor. Porque a gente vai retomar a ideia dos critérios de divisibilidade. Para ele ser divisível por 6, né, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3. Isso ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá, se ele tem que ser divisível por 2, ele não pode ser um número ímpar. Então eu já vou tirando 105, 107, 109, 111, certo? Porque ele precisa ser divisível por 2, então tem que ser um número par. E para ele ser divisível por 3, quem é que lembra aí do critériozinho, né? Divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3, ó. 1 mais 0 mais 4. A soma aqui dá 5, né? 5 é divisível por 3? Não, então 104 não pode ser. 1 mais 0 mais 6 dá 7, né? 7 é divisível por 6? Também não. 106 não pode ser. Não é isso? 1 mais 0 mais 8 dá o quê? Dá 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, é uma possibilidade. E olha esse outro aqui, ó. 1 mais 1 mais 0 dá 2. 2 é divisível por 3? Também não. Então, sobrou quem para ser o valor do x? Sobrou 108. Professor, e se eu não lembrar desse negócio todo na hora da prova? Você tem uma grande chance de errar, né? Mas você pode ir fazendo aqui, verificando, testando cada um. Tipo, você chegou aqui, não lembra dos critérios, vê cada um deles qual que vai dar uma divisão exata aqui por 6, né? Você pode ir tentando aqui, né? Eu tenho quase certeza, né? Tenho 99,99999% de certeza que só o 108 vai dar uma divisão exata. Beleza? Então, né? Eu agora vou conseguir, como eu já sei o valor do x, eu vou conseguir o valor do C, que é a quantidade de canetas. Ó. C vai ser igual a 108 dividido para 6. Não é isso? Como é que eu vou fazer isso? Ora, 108 dividido para 6. Não é? Você vai pegar o 10 aqui, o 6 só vai caber uma vez, né? 1 vezes 6 dá 6, 10 para 6, 4. Desceu aqui, ó, o 8 vai ficar um 48, não é isso? Então vai dar 8. 6 vezes 8, 48. E resto nada, né? C vai ser igual a 18. Eu já ia colocando 48. 18. Não é isso? Ó? Então eu tenho 18 canetas. Professor, mas a questão me pediu a quantidade de lápis. Exatamente. Eu só tenho lápis e caneta, né? Se eu tenho 108 no total e 18 são canetas, o restante que sobrar aqui vai ser o quê? Vai ser lápis. Sobra quanto aqui, galera? Tira 8 fica 100, tira 10 fica 90, não é isso? Então, sobra 90 para ser a quantidade de lápis, não é isso? Só que ela quer a soma dos algarismos. E 9 mais 0 dá 9. Então, gabarito C de Cristo me ajude, né? Então, veja que questão bonita de se fazer, de se resolver, né? É uma questão de sistema, mas nem sempre as questões de sistema exigem a resolução de um sistema. É isso que eu quero frisar para vocês, né? Então, eu vou mostrar 3 formas diferentes que a banca pode abordar, que a Selecom já abordou conteúdos de sistema, questões de sistema. Professor, uma questão que nem essa seria um nível o quê? Fácil, difícil, médio? Eu julgo aqui como um nível de uma dificuldade maior, né? Eu já classificaria aqui como nível difícil, né? Levando em consideração que a gente tem um concurso a nível médio, né? Então, eu já elevaria aqui o patamar dessa questão, classificando como um nível difícil, certo? Justamente por causa de toda essa parte de refinar aí que a gente tem, dessa análise, beleza? Antes de continuar para a terceira questão e a terceira forma que eu vou mostrar aqui, né? Se você descer aí na descrição do vídeo, você vai encontrar links úteis aí para você, certo, galera? Ó, tem link do grupo de estudo no Telegram, né? Onde eu posto lá questões resolvidas, resoluções, né? As notícias de concurso, editais, os materiais aqui, as anotações que eu uso, né? Dos meus slides, eu salvo lá em PDF, disponibilizo para a galera, né? Então, desce um pouquinho aí, entra lá no grupo, né, e participa, que tem muita coisa lá totalmente grátis para vocês, certo? Também temos o arroba da nossa rede vizinha aí, né, do nosso Instagram, é só seguir aí a nossa rede social. Uso ela com o mesmo objetivo que eu uso aqui o canal do YouTube, certo? Tranquilo? Somente postar conteúdos, né, de concurso público sobre, né, e especificamente sobre matemática e raciocínio lógico. Show? Bora lá! Terceira e última forma que a banca já abordou e também poderá abordar, não é isso? Na prova de vocês, galerinha. Certo? E aí, só lembrando aquele pedidozinho inicial, né? Se você não é inscrito ainda, né? Se inscreve aí, ativa as notificações, né? Para não perder nenhum dos conteúdos novos e dá aquele joinha no vídeo aí para dar aquela força aqui pra gente, né? No canal.
Bora lá, né? Vamos responder mais uma. João pretende distribuir X reais entre algumas crianças. Veja, ele nem deu a quantidade de reais, nem deu quantas crianças tem, né? Então, já estão percebendo mais ou menos como é que vai ser aqui. Ó, se cada criança receber 5 reais, sobrarão 180. Contudo, se João distribuir 12 reais para cada criança, serão necessários mais 100 reais. A quantia X é um valor compreendido entre... Então, esse X é o número de alunos, não é isso? Ou melhor, o número de crianças, certo? Quer que a gente determine isso daqui, esse valor. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeiro passo, gente, é você montar suas equações, certo? É esse tipo de probleminha aqui, que a gente também conhece como problemas de primeiro grau, por exemplo, né? Se você não montar as equações, dificilmente você vai sair na resolução, certo? Se for só na memória aqui, dificilmente vai sair. Pode resolver? Pode resolver. Não é impossível. Não é impossível, mas é mais difícil, certo? É mais fácil você errar, ok? Então, vamos lá. As informações que eu tenho, ó, se cada criança receber 5, eu vou chamar de C o número de crianças, certo? Então, se eu pegar 5 reais por cada criança, 5 vezes C, não é isso? O que que acontece? Sobrarão 180 reais, ou seja, para eu chegar na quantidade X que tem, eu ainda tenho que somar os 180 que vai sobrar aqui, ó. Dá igual a quantidade X, beleza? De novo, 5 vezes cada criança, 5 reais para cada criança, mais os 180 que sobra, é que dá igual ao valor X, beleza? Contudo, se João distribuir 12 reais por cada criança, né, ainda vai ser necessário, ainda faltará o quê? 100 reais para compor essa quantia, não é? Ou seja, ainda falta 100 reais para chegar no valor do X, certo? Percebe que eu montei duas equações aqui, ó, certo? Perceba que eu montei duas equações. Aqui, a banca quer que você comece a bulir com essas equações, tipo, jogar x para o primeiro membro, jogar o 180 para o segundo, aí na segunda equação aqui, jogar x para o primeiro membro, jogar o 100 para a segunda, para o segundo membro da equação, certo? Para ficar naquele formatozinho anterior, para depois você resolver. Só que aqui, a galera que já responde questões há muito tempo, a galera que responde uma grande quantidade de questões, ela vai ver o seguinte, que as duas equações estão sendo igualadas à mesma quantia. Não é isso? Está sendo igualada à mesma quantia. Ok? Professor, mas eu não quero determinar o valor do x? Só que o x está em função de c. Eu só vou saber quanto é x se eu souber quanto é c. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer aqui, galera. Presta bem atenção comigo aqui nessa parte, certo? Deixa eu até ficar maiorzinho aqui. Eu tenho aqui, ó, três coisas, vamos supor assim, né? Se eu tenho que a primeira, né? Se eu tenho que a primeira coisa ela é igual à segunda e a terceira também é igual à segunda, então a primeira e a terceira são iguais entre si, certo? Isso é o que nós chamamos na matemática de transitividade. Ó, olha aqui agora para as equações, né? Deixa eu sair da frente, óbvio, né? Olha para as equações. Se eu tenho que isso daqui é igual a x e que isso daqui também é igual a x, então essas duas expressões elas são iguais entre si. 5c mais 180 vai ser igual a 12c menos 100. Certo? Tranquilo? Princípio de transitividade, que a gente chama. Aqui virou equaçãozinha só com uma letra, brincadeira de criança, né? Letras para um lado, números para o outro. Então, vamos lá, ó. Fica 5c menos 12c, não é isso? Igual a menos 100 menos 180. Ok? Foi o que eu fiz aqui. Trouxe o 12c para o primeiro membro, está positivo, veio negativo. Joguei o 180 para o segundo membro. Está positivo, foi negativo. Beleza? Tranquilo? Letras para um lado, números para o outro aqui. Ó, 5c menos 12c dá menos 7c. Igual, aqui vai dar menos 280. Certo? Conserva o sinal e soma. Então, vai ficar c igual a menos 280 dividido para menos 7. C vai dar igual. Vai dar positivo, não é? Porque menos com menos dá mais. 28 dividido para 7 dá o quê? Dá 4, não é isso? Aí, como tem um zerinho lá, traz para cá. Ou seja, tinha 40 crianças lá onde João estava distribuindo essas quantias, né? Mas a questão quer saber quantos reais João distribuiu, né?
E para saber entre qual intervalo desse ele ainda está. Vou pegar qualquer uma dessas equações, eu vou pegar a de cima, que os números são mais bonitinhos, ó. Como eu já tenho o valor de C, fica só alegria, né? Vou repetir a equação aqui, ó. 5C mais 180 igual a X. Como eu quero o valor de X e eu já tenho o valor de C, vai ficar assim, ó. 5 vezes 40 mais 180 é igual a X. 5 vezes 40 dá o quê? Dá 200, não é isso? 200 mais 180 dá igual a X. E 200 mais 180, 380 é igual a X. Ou seja, o valor que João estava dividindo lá é 380. E 380 está em qual intervalo, galera? Letra A, certo? Entre 370 e 390. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula, né? Nossa aula de hoje. Eu espero que tenha colaborado com vocês, espero que vocês tenham gostado, certo? E aí, não esquece, né, antes de sair, inscreve aí, né? Se inscreve aí caso não seja inscrito, bate no sininho para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo, certo? E dá aquele joinha aqui no vídeo para dar aquela força para o trabalho da gente no canal, tranquilo? Então, tchau, tchau e até a próxima.